Eu estou recebendo aqui o meu amigo Samuel Siqueira, nosso grandiosíssimo maestro Samuel Siqueira, para falarmos aí sobre algumas novidades agora por 2018. Aliás, o maestro Samuel Siqueira, que chegou ao Moarama há 3 anos, né, iniciou uns projetos com as crianças, né, passou aí pela Orquestra Jovem de Moarama, pela Orquestra de Câmara e Conservatório e outros projetos todos aí. Isso rendeu inclusive homenagens, comenda recebida, e agora tem um novo projeto que já começou ano passado, que é a Orquestra Filarmônica do Noroeste do Paraná. Para a gente falar sobre estas e outras novidades, estou recebendo aqui Samuel Siqueira. Prazer em recebê-lo aqui. Feliz 2019, é a primeira vez que você vem esse ano, né? Pois é, feliz 2019 aos ouvintes, enfim, a todo o pessoal que acompanha essa cena cultural aí de Moarama. Enfim, é um prazer estar aqui como sempre. Legal. E o ano começou já com força total, com diversas viagens. Teve a Curitiba agora, dias atrás. Isso. Nós aproveitamos na última semana, recebemos um convite para estar também na Posse dos Deputados, e aproveitamos a semana para poder estar junto com o pessoal do Teatro Guaíra ali, e grandes avanços a gente teve em relação a parcerias junto à Orquestra Sinfônica do Paraná e também a Orquestra Sinfônica de Curitiba. Então nós vamos ter provavelmente alguns plantéis aí que vão ser diferenciados para o ano. Que bacana. São projetos que já estão sendo desenhados aí. Vai ter participação deles aqui e vocês lá? Isso são possibilidades, tanto no aspecto técnico, quanto também no aspecto de assessoria, né? A gente que está mobilizando agora a Associação de Músicos, que era a Associação de Músicos de Moarama, também passou a ser a Associação de Músicos no Noroeste Paranaense. Então, o grande ganho que a gente está tendo agora é a abrangência. Nós estamos crescendo, e é uma coisa que a gente conversou, inclusive, com o atual governador. Antes um pouquinho da campanha, nós tivemos uma visita lá, e o interessante é que deu um insight, né, através esse tipo de conversa é um insight, na verdade. E ele até colocou como compromisso de campanha, só que na área da saúde, que é justamente fazer essa descentralização, né, e ele abordou na saúde, e é uma coisa possível na cultura também. Então nós tratamos esse assunto também com o nosso deputado local, o deputado eleito também, o Márcio Nunes, o delegado Fernando, que são hoje as representações que nós temos em Moarama. Perfeito. Você me mandou aqui a orquestra, um edital de chamamento para inscrições de novos músicos para a Orquestra Filarmônica do Noroeste, né? Isso. O FINOP, é isso? Isso. Ela já estava em atividade no ano passado, não estava? Isso, ela deixou de ser experimental, né? Um grupo experimental, e passou a ser um grupo filarmônico. Havia um clamor dos músicos também, para que a gente pudesse direcionar o trabalho. Na verdade, a Orquestra Sinfônica e Filarmônica não há diferenciação no que diz respeito à parte técnica. Há simplesmente a questão da manutenção. No padrão sinfônico, o grande mantenedor é o Estado, e no padrão filarmônico, o grande mantenedor são as empresas. Logicamente que a gente permanece tendo o apoio da prefeitura em relação ao local de ensaio e tudo mais, só que para que a gente pudesse agregar mais, que a gente pudesse inclusive passar a pagar o cachê dos músicos, né, que a profissionalização é o nosso grande foco. Então nós vimos, né, através da Associação de Músicos, né, do Noroeste Paranaense, que seria interessante que as empresas viessem como carro-chefe. E a partir disso, então, né, o grupo tomou essa demanda, e hoje nós temos o apoio de diversas empresas aí. Bacana. Para a Constituição. Inclusive o Gazin, né? Isso. A Gazin, um abraço novamente ao seu Mário, ao todo o pessoal. Empresas como a Gazin, a Almoprev, dentre outras da cidade, seja em relação a permutas, seja em relação a patrocínio mesmo financeiro, a gente tem tido uma adesão muito grande. Agora a gente está procurando aí, provavelmente nós vamos ter algo com a Alvel também. Enfim, o crescimento que vem acontecendo vem nos diferenciando aí no que diz respeito ao projeto. Isso é bacana. Eu comentava aqui anteriormente uma questão do trânsito, né? Dava um exemplo aqui de que o cidadão cobra, mas ele não faz por merecer, né? Ele cobra, olha, tem que fiscalizar, mas aí quando não tem o guarda de trânsito ele vai lá e fura o sinal porque não tem fiscalizando, quer dizer, joga a responsabilidade para outras pessoas.
E na cultura também é assim, né? As pessoas às vezes reclamam, porque não tem isso, porque não tem teatro, porque não tem orquestra, porque não tem uma programação cultural, porque não tem... Mas ninguém bota a mão na massa e vai fazer. Ao contrário de você, que começou um trabalho, e isso estou falando também em outras regiões. Sim. Você começou um trabalho aqui, propôs projetos, fez, trabalhou com afinco, com dedicação, e agora a gente está colhendo os frutos disso, né? Justamente a adesão de outras pessoas que acreditaram naquele começo, eles veem agora o resultado do investimento de tempo, do investimento muitas vezes que ele não tem inicialmente o retorno financeiro, mas que ele busca a consolidação do aspecto cultural. Hoje é muito fácil, por exemplo, você trazer um stand-up na cidade. Você traz o stand-up na cidade, cobra ali um ingresso de 30 a 50 reais, e o artista que tem o dom para fazer aquilo lá, tem a sua maneira de pensar e de abordar, vai levar esse dinheiro para ele, e nada mais justo. Agora, fazer o grupo local, onde nós fizemos o último espetáculo, onde a população lotou o teatro, pagando, né? Isso, além de emocionar, o mais legal é que a população respira a cultura. Precisa, né? É o escape que nós temos desses nossos dia a dias turbulentos, né? Difíceis, que nós estamos passando aí, né? Tanto no aspecto social, político e tantas coisas mais. Esse chamamento, como é que ele está funcionando? Esse chamamento, ele está na fase final agora. Provavelmente nós vamos colocar mais uma semana, né, para o final das adesões. E o interessante é o seguinte, que nós tivemos aqui, nós já temos algumas inscrições feitas, que é um complemento, músicos novos que vêm acompanhando o espetáculo já há algum tempo. Nós temos muitos músicos na cidade que esperaram para ver como que iria se suceder. E esses agora que estão ingressando, que também são músicos profissionais, outros que vêm das formações, tanto do conservatório quanto da Orjum e tudo mais, que eles passam, não, agora você tem condição já de tocar, de fazer parte do grupo. E o interessante é que agora nós temos também uma procura de instrumentos que são diferentes, que não tem muito na cidade, como as trompas, que é um instrumento de sopro bem antigo, o oboé. São instrumentos que, na verdade, não fazem parte do contexto diário. Nós vemos muito em efeitos de filme, esse tipo de coisa assim. Às vezes a gente desconhece, inclusive, o som. E agora a gente está buscando esses músicos, e agora com essa abrangência regional, a gente tem essa possibilidade. Hoje eu recebo telefonemas e o WhatsApp de pessoas de Três Lagoas, de Araçatuba, de São Paulo, Maringá, Londrina, que têm interesse de vir tocar. E o mais interessante é que assim, nem que não haja cachê, mas que haja ajuda de custo, você entende? Os músicos profissionais buscam grupos para tocar, e aqui em Umuarama nós temos o grupo pronto para que possa executar esse repertório. Isso chama atenção em todos os lugares onde a gente passa. Por exemplo, chega em Curitiba, mas que bom conhecê-lo pessoalmente, o trabalho que está sendo feito em Umuarama. Chega em São Paulo, mesma coisa, chega no Rio. Então o eixo agora está formado. Aquilo que a gente buscava, hoje nós temos a cena aqui em Umuarama. As pessoas esperam os concertos, as pessoas esperam os empenhos. E tem algumas coisas para falar para vocês aqui, que é para anunciar na rádio, que é também com exclusividade. Que, por exemplo, nós estamos a um passo de iniciar um projeto de formação em Douradina. Olha que legal. Através da prefeitura, em parceria com o Grupo Gazin, tá? Exclusividade, primeira vez. Nós estamos na fase de seleção de profissionais já para a área. E o Umuarama também terá o polo. Nós estamos aí fechando mais um polo da Orjum, que provavelmente vai vir com um grupo educacional como base para que isso aconteça, para que seja financiado isso, e isso são divisas para a cidade, divisas para a região. Quer dizer, é uma escola? Isso, é uma orquestra escola, tá? Que parte do projeto piloto da Orjum, que na verdade é o piloto que deu certo, que a gente pode... são reportagens que você já teve a oportunidade de trazer aqui o grupo formado com músicos que começaram lá. Ele já entrevistou músicos que infelizmente mudaram de cidade, mas que hoje desempenham um papel. Tem um músico nosso que mudou daqui, infelizmente, por questões familiares, para o Mato Grosso do Sul, e hoje ele está fazendo teste agora para o mês de fevereiro, fará teste nesse mês de fevereiro para a orquestra de Campo Grande. Olha, que legal. Então, a partir disso, tornar possível a profissionalização. Então, uma escola primeiro, a gente pensa no social, através do ensino da música e profissionalização.
Que essa que é a diferença, né? Que é o que falta às vezes. Então tem um projeto social, mas as crianças e os adolescentes não têm perspectiva de como usar aquilo. Então aquilo lá fica neutro, assim. Mas no mínimo esses músicos que aprenderam vão executar na igreja. No mínimo esses músicos vão levar o que tem da orquestra em relação à hierarquia. Enfim, as questões sociais vão levar para a vida. E nós vemos isso, né? A própria diretora da escola, onde acontece o projeto piloto, fala sempre: olha, nós temos mudança no aspecto comportamental, que é o mais importante, né? Isso sem dúvida nenhuma. E ele deve ser executado em quanto tempo? Quer dizer, já tem uma data para isso começar? Olha, nós estamos em fase final. Fase final para iniciar, né? São investimentos da ordem aí de R$100 mil no aporte de instrumentos para aquela cidade. E Douradina. Aqui para o Umuarama nós já temos instrumentos que nós já adquirimos através do polo piloto, que é na Padre Manuel da Nóbrega, mas com a abertura provavelmente vai haver mais investimento em instrumentos. E assim, as empresas estão vindo hoje é o contrário, nós procuramos as empresas naquele momento, hoje as empresas vêm até nós, porque movimenta. Hoje nós temos um trabalho sendo feito em capelas de uma das mutuárias aqui da cidade, que as pessoas já chegam e já solicitam. E é um trabalho que a capela tem liberado assim, no a custo para a pessoa, e é o momento onde a música se encaixa. Então a cena musical ela está movimentada, fomentada, isso sem contar os grupos de casamento, sem contar as atividades dos corais, que a gente tem que enaltecer o trabalho dos demais maestros da cidade, dos demais professores. A cena musical está movimentada. Agora, a profissionalização já é um segundo passo que a gente está obstinado em relação a isso aí. Legal. Os demais projetos continuam normais? Sim, os demais projetos, o projeto da Orquestra de Câmara continua funcionando. Nós estamos até criando com a possibilidade esse ano, junto com o meu parceiro lá, que é o professor Bruno, no conservatório, de ter uma orquestra B, porque a orquestra A não cabe mais por ser orquestra de câmara, tem que ser até um número de músicos. Então estão vindo mais músicos formados por ali. Os grupos de igreja, enfim, os corais da cidade, que o Marco Aurélio faz um trabalho muito legal também, tá? Um trabalho de ponta da Unipar. A prefeitura, pelo que eu vejo, assim, a orquestra de viola pode ser uma realidade novamente daqui a um tempo. Enfim, são questões que às vezes falta um alinhamento, aquele olhar sensível, que nós temos grandes necessidades na cidade, tanto no trânsito, no asfalto, enfim, nessa selva que a gente tem de concreto está se transformando no Umuarama. Eu não digo só em caráter prefeitura, eu digo em caráter geral do poder público. Assim, né? Na verdade existem necessidades todas, né? Você, Sim. Por exemplo, tem uma necessidade básica que é dormir, comer, se alimentar, vestir, né? Quer dizer, na sociedade é assim, existem necessidades de investir na administração pública da mesma forma, investir em saúde, educação, infraestrutura, cultura também. É uma responsabilidade, não pode deixar morrer. Justamente. É claro que às vezes o dinheiro, muitas vezes é mal gerido. Não tem dinheiro. Não, tem. Basta gerir esse dinheiro de uma forma correta e usar para aquilo, atender todas as necessidades, os ambientes, né? Sim. Mas de uma forma que isso atenda as pessoas. E a cultura é uma delas, né? Sim, eu tenho acompanhado essa cena local, né? Esses dias a secretária de saúde falou que era uma questão de cultura. Gerência. E aí, as pessoas não entenderam isso como uma questão. Falaram que então era para ir para o centro cultural para se tratar. Olha só a ignorância das pessoas, você entendeu? E às vezes eu vejo pessoas simples, como o nosso atual presidente da Câmara, justamente uma limpeza na Câmara, uma questão de diferenciação agora, essa devolução do carro. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que ver quem realmente está tratando o dinheiro público corretamente, quem está à beira disso, porque tudo há tempo a gente, quando está tocando uma música no ensaio, que é o nosso dia a dia, onde está errado, a gente para, observa e corrige. Então são ações assim, né? Eu gosto muito, tenho acesso hoje ao poder público municipal e agora ao poder público estadual. Então essa sensibilidade eu acho que eles vão adquirindo, porque o povo está agora cobrando de uma maneira diferente. Não é só veemente, não é só para si, mas é para o global. Às vezes o percussionista não está bem lá atrás,
o violinista percebe, mas o condutor tem que perceber também. Agora tem que ter humildade para ver que está errado também, né? Justamente, eu acho que essa que é a busca. Acho que essa que é a busca, e nós estamos vendo em alguns gestores essa diferença. A diferenciação, e nos que faltam também vai chegar, eu acredito ainda antes desse pleito, muitas coisas irão mudar, porque nós estamos vendo de cima para baixo isso acontecer. Se não mudar, é eliminado, né? Que é que nem o Big Brother. Justamente. Né? Elimina-se, e teve aí uma prova nessas últimas eleições com a Limpa que foi feita, né? Justamente. E justamente essa diferenciação que vai acontecer agora, que aconteceu já nessa primeira eleição, no pleito municipal, eu acho que vai ser o que vai ditar também nesse momento, inclusive através dos momentos que nós estamos passando aí. Culturalmente falando, cidades menores estão criando esse interesse, e na cidade menor é até mais prático de se fazer, porque a gente não atende só um setor da cidade, atende ela como um todo. E é legal que já existem outros grupos funcionando, e justamente a Associação de Músicos agora regional, né, do Noroeste Paranaense, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um censo disso aí, para que a gente possa nortear os trabalhos. Aquele que quiser vir estudar, fazer curso, a gente está agora, deve enviar uma espala da orquestra agora, para fazer um curso específico, que em vez de trazer o profissional, gastar, ele vai até lá com outros. O Emerson Hipólito. Gente boa demais. E aí o que vai acontecer? Você vai chegar aqui e vai repassar para os músicos. Essa que vai ser a diferença. A busca é um investimento, né, Samuel? Que é importante fazer e que reverte principalmente na qualidade do trabalho, da arte, da cultura. Sim, o que nós vemos é o seguinte, que tá deixando de ser a cultura da pipoca e do circo, e está passando a ser uma coisa mais institucional, os processos culturais. Isso nós vemos que funciona tão bem nas igrejas evangélicas, né, que funciona até hoje. A gente tem várias igrejas que tem isso desde o seu início estatutário, né? E a cultura que o pessoal traz agora está tornando a vida das pessoas diferente. Legal. Você é flamenguista? Oi? Você é flamenguista ou não? Não, mas eu sou entusiasta. Você viu o que aconteceu hoje de manhã? São situações assim que nos deixam até constrangidos, para te falar a verdade. Eu comentava aqui de manhã porque esses meninos, esses jovens, na música não é diferente. O cara busca uma mudança de vida. Justamente. Os projetos que você tem lá com a garotada, muitos deles mudaram as suas vidas. Sim. Nós temos exemplos claros, inclusive não só do projeto da música, esse projeto que você coordena, mas da Casa da Paz, de outras dezenas de instituições Sim. aqui em Umuarama que incentivam a luta, que incentivam o esporte. E aí você levanta numa manhã de sexta-feira com uma notícia tão triste nessa, né? De 10 meninos entre 14 e 17 anos que estavam buscando uma vida melhor, o destaque a partir do esporte, e que... né? Justamente esses dias eu estava viajando, no dia que eu viajei a Curitiba, ia inicialmente pegar um voo, mas não deu certo, acabei indo com um carro próprio, e vendo uma das rádios regionais, estava falando de psicologia do esporte, que essas crianças, né, de 14, ainda são crianças, adolescentes, eles carregam nas costas, às vezes, o peso de uma família. Você entendeu? Então, o que é para essas pessoas? Era a aposta, né, esperança de uma vida melhor, uma vida melhor. Primeiro para a família, depois para eles. Eles até acabam, de uma forma geral, renunciando a si por conta da família, de estar naquele lugar, né, para melhorar a situação familiar. E aí que está o grande problema. E essas famílias como ficam agora, né? E uma situação dessa de uma entidade tão grande, né, que é o Flamengo, não ter uma licença para que aquelas crianças ficassem lá, para que aqueles jovens ficassem lá, é o famoso puxadinho que se faz, a coisa que está sempre à beira, que nunca está, né? Se aconteceu um desastre como aconteceu da boate que abriu os nossos olhos, né, que hoje o pessoal fala, a gente vê até no poder público como é difícil, né, fazer uma festa para a comunidade, de tantas coisas que tem que ser feitas, mas tem que ser feitas justamente para que as pessoas possam ter a segurança. E às vezes uma entidade tão grande como é o Clube de Regatas Flamengo, acontecer uma situação dessa. Claro que tem toda uma situação por trás disso também, por exemplo, tem o mundo do futebol que encanta, você tem aí os jogadores, dezenas que ganham de milhões de reais, tem o mundo sujo também por trás Sim. de tudo isso, de dinheiro, de vaidades, de poder e de corrupção inclusive. Mas aqueles meninos lá em particular eram meninos pobres. Sim. A gente tem agora o exemplo lá de Brumadinho, da barragem de Brumadinho, que estava na cara que aquilo ia acontecer. Quer dizer, as leis são falhas no país, há uma série de coisas que precisam ser vistas, ser mudadas, mas infelizmente parece que tem que acontecer
Isso. Né? O mal maior tem que ocorrer. E o duro que, no caso de Brumadinho, aconteceu uma segunda vez o mal maior, né? E tem uma outra que está quase rompendo de novo. Isso, que está quase rompendo, que dessa vez, então, eles vão tirar as pessoas antes que aconteça. Então, precisa acontecer, quantas vidas foram ceifadas, pessoas que são ligadas a umaramenses aqui, que tiveram as vidas ceifadas, que nem tem a possibilidade de encontrar, porque daqui a um tempo eles vão parar as buscas, porque vai ficar inviável. Não tem como. Você imagina, tem lugares que tem 20 metros de lama, né? 20, 30 metros de lama, isso é um prédio de 5 andares. Justamente. Como é que você vai? Não tem como. Justamente. E aí é que está tudo, o grande problema, que começa lá atrás na sensibilidade cultural. Na educação. Na educação. O grande pilar é a educação. E que eu vejo com bons olhos o que pode acontecer a médio prazo. Eu vejo isso. Eu sou otimista o suficiente, né, para não ficar pregando a cultura do medo. Eu acredito nos governantes que estão, inclusive, hoje, que são as nossas autoridades no momento, que a sensibilidade deles é cada vez maior em relação a isso. Né, você vê a oratória, no caso do carro da própria prefeitura, nós não podemos comprar uma ambulância, mas nós vamos colocar os ares para as creches que o pessoal ficou na fila, que eles tentaram melhorar de alguma forma e vão buscar uma melhora. Eu tenho certeza disso aí. Buscar um caminho, né? Buscar o caminho. E as vagas que virão, depende também do governo do estado, depende também do governo federal, e assim que nós vamos caminhando. Porém, ainda falta um pouquinho desses elos ainda. Eu acho que, às vezes, o político que tomou posse lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, que vai cuidar do Estado do Paraná, que vai cuidar das leis, né, do Estado do Paraná, tem que olhar, tem que lembrar dessa criança aqui que está sem vaga na creche. Tem que lembrar do pronto atendimento, que às vezes é o pronto atendimento pronto atendimento é justamente, né, para atender naquele momento. Por isso que as pessoas procuram, porque tem esse nome, pronto atendimento. Então, posto de saúde, pronto atendimento, acho que esse tipo de coisa na saúde, na educação, eu acho que a gente precisa realmente buscar esse processo de aculturação. O Samuel, pelo que eu tenho visto, você está bem esperançoso, inclusive com todo o contexto político nosso, né, que agora tem que fazer as reformas, né? Justamente. E também, se não fizer, aí fica complicado, né? Como é que você tem observado as ações na cultura, na área da cultura? Olha, o que aconteceu lá em cima, até estava numa outra viagem a São Paulo que até comentei contigo, estou indo a São Paulo, o que nós vimos lá no Ministério da Cultura é que o pessoal classe A, né, que são os grandes shows, que na verdade cobravam ingresso, inclusive, aquilo lá realmente acessou. Foi extirpado. E aí há uma outra questão. Aquelas ONGs que eram montadas para se fazer festas parecidas inclusive com aquela situação que aconteceu no Hospital do Rio de Janeiro de Bom Sucesso. Um absurdo completo. Você entendeu? Lá não tem Lei Rouanet, mas as festas eram financiadas também pela Lei Rouanet. Uma festa de hospital, porque está comemorando 30 anos, aí colocava-se o contexto histórico do hospital e liberava-se a verba. ONGs criadas para isso, de lobistas, inclusive. Isso foi extirpado, inclusive vai haver uma mudança, não sei se é decreto ou projeto de lei, dentro da Lei Rouanet, que as ONGs passarão de 2 anos que tinham que ter para ter a possibilidade de captação para 5. Então tem que ser sério o negócio, tem que ter uma história para que isso aconteça. Então nada mais justo. E de cima para baixo, falar assim, eu acho que são os momentos de grupos como o seu. De grupos desde a USESP, que a USESP é mantida através da Lei Rouanet, não é mentira para ninguém. Os salários têm que ser salários altos ali, porque são músicos que deixam a Europa para vir ao Brasil para tocar, e que hoje ditam inclusive as escolas. Mas os projetos menores aqui, onde o músico vai ganhar ali o salário mínimo que vai ajudar a família, também agora a gente está com uma esperança de ter essa oportunidade. Isso nós estamos vendo assim, naquele resultado de 30 dias, de 60 dias de governo, o que eles já tinham feito nas pastas, né, que acho que agora a pasta é o Ministério da Cidadania, que cuida da área cultural, assim como aqui no Paraná, que houve essa mudança também. Eu acredito que essas mudanças vão deixar tudo muito mais limpo, porque a Lei Rouanet não é ruim em si.
Só adianta você ter 40 ministérios se parte deles não funciona. Não adianta você ter o Ministério da Cultura se o dinheiro da Lei Rouanet estava bancando festa de artista consagrado. Quando deveria vir justamente aqui, para os projetos sociais, para as orquestras pequenas, né? Inclusive já dizia, quando o Temer assumiu no pós-impeachment, aquele embaixador, né, um diplomata que tinha assumido a pasta, não me lembro o nome dele agora, que ele tentou fazer isso, mas ele não conseguiu, porque infelizmente ele estava travado pela lama que estava a situação do governo federal. E esse ano aí com muita coisa legal. Muita coisa legal, e a gente espera, a cada dia que vier aqui, trazer novidades. Nós vemos que através do seu programa a gente consegue destilar as pessoas. O seu programa chega às pessoas diversas. Eu até já te falei isso. Nós fomos fazer um ensaio aberto da orquestra. Quando nós chegamos à noite lá, tinha um pessoal para assistir que tinha ouvido no programa que nós iríamos acontecer, o ensaio aberto e tudo mais. É desde isso até a reflexão. Essa reflexão que hoje a gente pode fazer, até com um pouquinho mais de tempo nesse momento, e falar que tanto a orquestra, todas essas entidades, apesar de ser filarmônica, os projetos de orquestra escola, a questão da Associação Regional de Músicos, né, do Noroeste Paranaense, na verdade a Associação de Músicos do Noroeste Paranaense, elas estão abertas à comunidade e elas são acessíveis, né? Eu não sou, apesar desses títulos honoríficos, que através desses projetos nós continuamos sendo as mesmas pessoas que estão lá com o prefeito, estão com os deputados, mas estamos com as pessoas. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Às vezes é muito fácil a gente observar isso nas pessoas que aí criam uma casquinha já, nariz em pina, já não precisa mais conversar com ninguém. Perdeu a sensibilidade, perdeu a essência daquilo que era. Isso. A gente precisa evoluir, precisa conquistar, precisa, inclusive economicamente, mas não esquecer que atrás disso tem uma pessoa que, né, precisa dar atenção às outras, que se deixar de ser humilde, deixar de ser aquilo que era, perdeu a sua essência. Se desvirtuou completamente. Né? Pois é falar bem, fazer a nossa parte e contar com que as pessoas, através do exemplo, né, nós temos a humildade suficiente de falar que nós não fazemos nada, nós fazemos o mínimo para que a coisa aconteça. E eu tenho que agradecer sempre a todos os músicos que fazem parte da orquestra. Hoje os músicos que pegam uma estrada e vêm até aqui a tocar, que passam pela 323, né, que tem que dar uma volta por Cianorte, e assim vai, mas pelo prazer de tocar. Essa é a essência, porque independente do cachê que eles vão ter, eles vêm aqui para poder se elevar. E a gente vê isso nos eventos, a gente vê a receptividade do público em relação a isso. Para a gente finalizar, quando é que está programado aí a próxima apresentação da orquestra? Tem alguma coisa já? Sim, nós iremos fazer algo na cidade entre abril e maio. Vai ser nosso primeiro concerto, vai ser um concerto temático bem diferente, então nós vamos ter os eruditos, só que a gente vai fazer algo em relação a filmes também. A gente tem planejado junto à nossa assessoria. E provavelmente faremos uma apresentação com a orquestra agora com uma turnê, uma mini turnê ainda não pela Lei Rouanet com um caminhão e tocar, mas nós iremos a algumas cidades para mostrar o resultado dos processos, né, como é que é o grupo final, o produto final dessas formações. Inclusive algo em Douradina, algo também para Paranavaí. A gente vai viajar aqui no Noroeste para conhecer inclusive essas demandas que nós temos ainda. Legal, obrigado pela tua participação, foi realmente muito bom ter você aqui nesta sexta-feira, inclusive de uma semana que foi bastante pesada e que acordamos com uma notícia bastante pesada por conta desses garotos todos aí, mas encerrar a semana falando sobre cultura é extremamente bacana, a gente dá uma aliviada nesse contexto todo aí. Um abraço. Então, lembrando, os projetos da Escola Padre Manuel da Nóbrega continuam, né, o pessoal, o que a gente já tem concreto, o pessoal que tiver interesse em tocar, que fizer parte da escola primeiramente, os demais que quiserem participar, tem uma lista de espera para esses músicos, os conservatórios continuam abertos, a orquestra, né, terminaria o chamamento hoje, provavelmente nós vamos adequá-lo para mais uma semana, porque tem um pessoal que ainda está em férias fora da cidade, e nós vamos informando através da página e também dos veículos de comunicação. A página qual é? A página é o FINOP, Orquestra Filarmônica do Noroeste Paranaense. Nós já passamos de 600 curtidas já,
E vai lá... ter 601 tarde, porque eu ainda não curti. Pois é. Pois é, não, esperamos assim. E a Associação de Músicos em breve vai fornecer... Acho que deve estar aqui também, né? Eu atuo na diretoria, mas a gente vai trazer o nosso presidente com certeza aqui para falar sobre isso, a adesão dos músicos, o que nós vamos ter, o que agrega essa união. O pessoal do Erudito já está bem dentro da orquestra, o pessoal da orquestra já está, os músicos que estão crescendo aí junto, mas acho que o pessoal do Popular também vai ter grandes ganhos aí para esse ano de 2019. Legal, abraço. Um abraço, tamo junto. Conversei com o maestro Samuel Siqueira, nos atualizando das informações e nos dando a honra de dar algumas informações em primeira mão aqui, que é a questão desse projeto de escola de música que vai ser criado em Douradina e aqui em Umuarama também. A entrevista depois estará, informação em primeira mão, viu gente? Primeira mão nós estamos dando aqui em Umuarama. Informação depois estará a entrevista com o Samuel estará aqui, mas Samuel no nosso site na internet, biancafm.com.br, também no nosso Facebook.